Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball Z, O Poder Invencível, é um dos filmes mais icônicos de toda a saga. Você gostando desse filme ou não, temos que concordar uma coisa. Ele tem um personagem muito marcante. Conhecido como Broly lendário Super Saiyajin, esse personagem ele se tornou tão marcante por causa da sua imponência e por causa do seu design amedrontador. E desconsiderando esses dois outros filmes ruins dele, a última aparição do personagem foi há 30 anos atrás. Porém, em 2018, saiu um filme novo desse personagem, porém com uma roupagem nova e com conceitos totalmente diferentes. Mas, depois desse filme, muita gente vem afirmando que esse novo Broly, ele é só uma imitação barata do incrível Hulk. Então nesse vídeo eu decidi falar um pouco sobre isso e se dá pra desenvolver bem esse conceito. E é claro, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, vamos primeiramente falar sobre as semelhanças que esse novo Broly tem com o incrível Hulk e como que a gente pode desenvolver elas. Diferente do Broly antigo, que apenas mostrava sua verdadeira personalidade ao sair do controle mental de seu pai, o novo Broly, assim como Bruce Banner, ele não só se torna alguém totalmente diferente, porém ele fica totalmente descontrolado. E quanto mais descontrolado ele fica, mais poder ele tem, porém isso vem com um preço, a sua sanidade. E é claro, quando eu digo que ele fica insano, não é no sentido de louco literal, mas é no sentido de ele não saber mais o que está fazendo, não ter mais controle sobre as suas ações. Porém, mais importante do que o descontrole que eles têm é saber o porquê desse descontrole. E no caso do Bruce Banner, essa personalidade que ele desbloqueia quando se transforma no Hulk, nada mais nada menos é do que um reflexo da sua infância conturbada. Ou seja, o seu trauma e as coisas que ele passou são diretamente responsáveis pela personalidade que ele vai desbloquear no futuro, que no caso, é claro, é o Hulk. Já no Broly eu sinto de certa forma uma falta dessa motivação pro descontrole dele, sabe? E sim, por mais que de certa forma a infância dele tenha sido até que bem explorada, eu acharia mais legal se eles mostrassem mais sobre, pra gente saber mais do porquê dele ser assim. Afinal, a infância dele até agora, ela só justifica o fato dele ser mais selvagem. E por enquanto, o que justifica o descontrole dele é apenas a forma Ikari, que no caso ele se transforma em um Ozaru, ou seja, ele perde a sanidade por causa disso. Porém, eu acharia muito mais interessante se o Broly, assim como o Hulk, a infância dele tivesse um papel crucial para a personalidade que ele tem depois que ele se transforma. E é claro, eu não tô dizendo para ele virar uma cópia, eu só tô pegando conceitos parecidos. Mas é claro, não tem como você falar do descontrole sem falar do controle. E essa para mim é uma das piores coisas que já aconteceu com o Broly do Super. Já que no capítulo 103 do mangá de Dragon Ball Super é nos mostrado o Broly controlando completamente a sua forma lendária. No caso, o Super Saiyajin 1, já que a forma lendária não existe no mangá. O que pra mim é uma das piores cagadas já feitas com o personagem de todos os tempos. Já que ao fazer isso você tá cortando qualquer margem de desenvolvimento que o personagem possa ter. E pra piorar, isso foi feito fora de tela, ou seja, a gente nem ao menos sabe como que ele conseguiu isso nessa facilidade. E antes que você diga, mas o Goten aqui controlou a forma mais rápida que o Broly e você não tá reclamando. Bom, mas isso é bem simples, eu não me importo com a Kayle. E é claro, nada contra quem gosta da personagem, mas eu simplesmente não consigo sentir nada em relação a ela. Inclusive, eu acho até desnecessário ela existir como uma personagem. Mas agora o foco não é sobre isso, agora estamos falando sobre o descontrole e o controle do Broly. E isso não só é ruim pro personagem em si, pro desenvolvimento, como tira a parte que fazia ele único, sabe? Já que em Dragon Ball a gente nunca tinha visto um personagem verdadeiramente descontrolado antes. No caso, alguém que fizesse parte do grupo principal, não sei se algum personagem antes assim já tinha aparecido, mas eu tô falando dos Guerreiros Z, sabe? E não, o Gohan não nunca foi e nunca vai ser alguém descontrolado. Se você diz isso, é porque você nunca viu alguém verdadeiramente descontrolado. E você fazer o Broly se controlar fora de tela, você tá desconsiderando todo o peso que isso poderia ter pro personagem, só algo que foi importante pra apresentar ele como vilão descontrolado e depois, agora que ele vira um mocinho, não precisa mais, entendeu? De certa forma parece estar tirando sarro da cara dos fãs. E de certa forma esse controle ele lembra bastante até o Smart Hulk, já que assim como o Broly, ele se controlou fora de tela e ninguém gostou disso. E também porque o Smart Hulk é um lixo. E é claro, uma das piores coisas que aconteceu pro Broly foi isso dele ter se controlado, porque não só
só tira todo o peso do personagem, como tira o peso dele possivelmente se sobrecarregar e acabar, né? E pra você que não sabe muito bem o que eu tô falando, tanto no Broly do Z quanto no Broly do Super, as suas fraquezas se tratam sobre o sobrecarregamento. Ou seja, eles evoluem infinitamente até o corpo deles não aguentar mais. Tanto que tem uma cena do filme do Broly do Z que ele precisa jogar energia fora, tipo, ele tem que destruir coisas pra não morrer. E meio que a forma que ele foi derrotado está diretamente relacionada a isso, já que o Goku, ao perfurar o Broly, ele não só transferiu todo o poder que ele tinha, porém ele fez o poder do Broly extravasar, ou seja, o corpo dele explodiu por causa disso. Mas vamos lá. Desconsiderando o capítulo 103 de Dragon Ball Super, como eu desenvolveria o Broly do Super e como que eu faria para melhorar o personagem dele? Eu faria duas mudanças cruciais até nele. A primeira seria que, ao se transformar, o Broly ele teria a mesma personalidade do Broly do Z. E no caso, funcionaria como se fosse um alter ego, sabe? Ele não estaria no controle do que ele estaria fazendo, exatamente como o Hulk. Isso não só traria mais peso para ele não querer se transformar, mas também traria mais peso para quando ele de fato controlasse a transformação. Mas sabe o que daria ainda mais medo pro Broly? É você que não deixou o like até agora. Pô, cara, eu tô fazendo um conteúdo legal pra você e até agora você não deixou o like? Que isso, pô? Deixa o seu like e compartilha o vídeo aí. Mas enfim, voltando pra como eu faria a história do Broly, eu acho que seria muito interessante fazer um arco com desenvolvimento focado no Broly. E no caso, ele não precisaria ser necessariamente o protagonista do arco, mas sim o foco poderia, de certa forma, no desenvolvimento dele, sabe? Assim como na Saga Buu, o foco foi o desenvolvimento do Vegeta. E é muito legal levar a Saga Buu em consideração porque temos o Majin Vegeta, que dá pra pegar isso pra, de certa forma, usar de base como desenvolvimento do Broly também. E assim como o Bruce Banner barra Hulk, eu acharia muito legal temos o Broly, ele se afastando dos amigos dele, por medo de acabar machucando eles sem querer. Afinal, ele não teria controle sobre a sua forma. E seria legal porque daria pra abordar muito mais sobre a mentalidade e sobre os sentimentos do Broly do que necessariamente sobre o poder dele. E também daria pra agradar os fãs do Z, já que ao se transformar, o Broly ele ficaria com a mesma personalidade do Broly do Z. Mas é claro, ele não se controlaria muito facilmente, já que assim como o desenvolvimento do Vegeta demorou 3 sagas para ser completamente terminado, o desenvolvimento do Broly poderia demorar algumas sagas também, já que como eu disse antes, não faz sentido ele se controlar tão rápido narrativamente falando. Isso faria a obra pior, porque é justamente esse fato de controlar tão rápido que muita gente não gosta da Kayle e acha ela uma personagem medíocre, assim como eu. E eu não digo isso como hater do Broly, ou hater do Toyotaro, ou hater da Toei, ou hater de qualquer um. Eu digo isso como um fã do Broly que quer que o seu personagem seja respeitado, um fã que quer que o seu personagem ele realmente tenha carinho feito, sabe? Quer que ele seja bem desenvolvido, que seja bem feito. E sim, essa aqui é pra vocês dos comentários que ficam dizendo que eu não sou fã de Dragon Ball e que eu reclamo de tudo. Eu não reclamo, eu apenas quero que seja uma boa obra. Eu não quero dar razão para as pessoas que falam mal de Dragon Ball. Quando você ama algo ou alguém, você não quer que essa pessoa vá por um caminho ruim. É simples. Dragon Ball é simplesmente uma das, se não a minha obra favorita. Então não tem por que eu querer que fique ruim. O simples fato de eu apontar que algo tá errado ou que eu não gostei de algo não significa que eu não goste da obra em si ou que eu seja um fã falso, mas sim que eu gosto da obra. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele com bastante carinho e inclusive eu reassisti o primeiro filme do Broly, eu assisti o filme do Incrível Hulk e eu reassisti o Dragon Ball Super Broly também. E já vou adiantando que eu gostei dos 3. Mas é claro, antes do vídeo acabar, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de seguir a Crítico sempre. Muito obrigado pelo amor e pelo carinho de vocês. Eu me diverti bastante fazendo esse vídeo. Espero que vocês estejam gostando bastante do canal atualmente. E valeu, falou e fui! Cara, muito provavelmente ia falar mais coisa, mas eu sinceramente esqueci o que eu tinha pra falar.